Olá, boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre mapa e território. Tentar falar um pouco sobre democracia, falar um pouco sobre liberdade e escravidão. No entanto, a ideia mais é refletir sobre essa questão do mapa e do território. É um conceito, mapa e território é um conceito muito bem falado, inclusive pelo professor Hélio Couto. Quem já teve a possibilidade de assistir algum vídeo ou ler algum livro do professor Hélio Couto, que fala sobre perdão pessoal, que fala sobre a mecânica quântica, ele tem uma teoria muito interessante que diz que a mecânica quântica é a principal ciência e a única ciência da qual todas as outras ciências derivam, e que ela explica tudo sobre o Criador do Universo. É muito interessante. Não é só ele que tem essa teoria, na verdade, existem vários cientistas físicos e esotéricos no mundo que defendem essa tese, até porque a mecânica quântica hoje em dia, para os cientistas, é algo de muito pavor, porque muitos testes que eles não conseguem explicar de forma alguma, eles dizem apenas que são as esquisitices da mecânica quântica, né? Mas que nós que acreditamos em um Criador, nós sabemos que na verdade não é nada de esquisitice, porque é o que está nas Escrituras também. As próprias Escrituras, elas atestam os experimentos da mecânica quântica, porque o Criador, ele criou tudo, inclusive a ciência. Estudando o conceito de mapa e território, a gente entende que existe um mapa. Esse mapa, ele pode ser um mapa real, ele pode ser um mapa adulterado, ele pode ser um mapa que perdeu-se alguma coisa, que é um mapa inacabado, ou que foi, como posso dizer, que sofreu degradações do tempo, né? Ou pode ser apenas um mapa falso. No conceito do mapa e do território, quando você tem um mapa real, é muito simples entender isso, né? Quando você tem um mapa real, você consegue encontrar todos os tesouros que existem naquele território. Tudo que existe no mapa, você vai conseguir encontrar no território. Porém, quando o mapa ele não é real, ou quando ele é inacabado, ou quando ele é adulterado, o que vai acontecer? Você não vai encontrar o que está escrito lá, né? O que a gente pode entender por esse conceito, por esse entendimento? Eu estou passando aqui apenas de forma rápida, né, para que as pessoas possam compreender. No mundo em que vivemos, em 2022, tivemos muitas mudanças, né, principalmente nos últimos 4 séculos. Até o século XVI e o século XVII, a forma de comércio e economia era mercantilista, né? Exploração de mercadorias, né? As grandes navegações. Existiu uma efervescência desses comércios, né? As moedas ainda não eram tão fortes, mas já o sistema feudal já havia caído, né? No sistema político, nós tínhamos, no século XVI e no século XVII, tínhamos ainda os impérios, né? Existiam muitos impérios ainda, Império Português, Império Espanhol, Império Francês, Império Britânico, que existe até hoje, né? O espanhol acredito que existe até hoje também, e alguns países no século XVII, depois da Revolução Francesa, começaram a instituir o poder da República Soberana, que era a democracia, né? Se eu posso dizer, um dos agentes da República é a democracia, né? Na democracia você pode
escolher o personagem que vai governar o seu país, né? Pelo menos de forma simples é assim que deveria ser, né? O povo, ele tem a autonomia, ele pode votar na partido A, ou B ou C, e ali você vai escolher o que seria melhor para o seu país, estado ou qualquer modo de governo que seja republicano. O que vemos na questão do mapa e do território, dentro dessas mudanças, foi uma mudança de ideologia. Antes, quando o mundo ainda era governado pelo sistema feudal e quando consistiam em impérios e feudos, né, vários impérios fragmentados, o período feudal ele consiste nisso, né, vários pequenos impérios, né, não houve um grande império. O último grande império foi Roma, no ano 483 ou 93, eu não me recordo agora. Esse império foi destituído e se fragmentou em vários pequenos impérios. A nobreza era encarregada de proteger o feudo, e o feudo, que eram as pessoas que viviam da lavoura, né, eram encarregadas de trabalhar para a nobreza, que detinha a terra, e em troca desses favores protegia a terra para esses camponeses, para que eles pudessem viver em comunidade, e cercavam essas comunidades e eles viviam dessa forma, né? Era bom, era ruim, de qualquer forma era um governo que tinha uma hierarquia, né? A nobreza, o imperador, a nobreza, o clero, né? E o povão, a plebe. Com o passar dos anos, e existiam os escravos, né? Sempre existiram escravos. O conceito de escravidão muda um pouco conforme os anos vão passando, né? Até o escravo que a gente tem hoje, né? Que a gente pensa nos dias de hoje, que é identidade do povo africano, que foi trazido para a América, e tanto a América portuguesa quanto a espanhola, né, para trabalhar como serviço braçal para os portugueses e os espanhóis aqui no Brasil. No entanto, né, antigamente, os escravos eram pessoas que perdiam tudo, suas posses, né, ou prisioneiros de guerra, né, pessoas de outras etnias que eram derrotados em uma guerra, se tornavam prisioneiros e se tornavam escravos e servos daqueles senhores que o subjugavam, né? Essa ideia de escravidão antiga era algo que fazia com que os impérios quisessem crescer para poder dominar mais territórios e obter mais escravos, assim obteria mais mão de obra barata e poderia se extrair mais minérios, poderia se trabalhar na lavoura com mão de obra escrava e fazer com que a economia girasse, né? Não de forma capitalista como temos hoje, mas de qualquer forma, mão de obra escrava sempre foi bom para os negócios, né? Bom para os negócios desses caras aí, né? Que dominam o mundo. O que acontece depois desses anos todos? Existe a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa ela institui que o modelo agora é outro. O modelo agora é republicano, democrata, né? Isso acontece primeiro nos Estados Unidos e depois na França, mas a França é que leva essa ideia. A França, a escola mesmo da maçonaria e da ideia de igualdade, fraternidade, liberdade, tudo isso vem da França. E com isso os Estados Unidos se torna um país livre, primeiro país liberto aí, começam a instituir-se as primeiras repúblicas,
E logo após essas primeiras repúblicas aí, também a gente tem a questão da Revolução Industrial, né? Bem nessa mesma época, a Inglaterra já estava no início da sua Revolução Industrial. Começou ali com o cercamento, né, nos anos 1600. Nos anos 1700, as primeiras máquinas a vapor foram melhoradas e inventadas e melhoradas, e aí começaram a existir as primeiras oficinas, né, tanto de costura quanto outras oficinas aí a vapor, né, de tecelagens. E com isso o movimento da Revolução Industrial tomou todo o vapor na França, na Inglaterra, e por seguinte na França, no final do século XVIII, né, 1789, final do século XVIII e início do século XIX, né. E já existia o capitalismo ali naquele momento, mas não da mesma forma, né? O capitalismo estava crescendo com a burguesia, e dentro de todo esse contexto surge uma concepção diferente de escravidão, né? O que vai acontecer? Surgem os meios de pagamentos, já que escravos não tendo dinheiro, não podem ser consumidor de produtos manufaturados. E aí com isso, o que vai acontecer? O escravo ele começa a ser liberto, né? Os regimes de escravidão vão acabando, né, no mundo todo. Isso por força e pressão da Inglaterra, principalmente, e também da França, que veio posterior. Para você lembrar, a França, mesmo com aquela ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, ela ainda tinha escravos, né? E a bandeira da França prezava a liberdade. Mas, enfim, né? Aí a gente vai entrar na questão do mapa e do território. E aí entra-se no contexto de que as pessoas agora estão empregadas, elas ganham salário mínimo, os empresários ganham 10 vezes mais do que os funcionários, né? Não estou dizendo todos os patrões, a gente sabe que nos dias de hoje, por exemplo, o microempresário, às vezes, ele mal consegue o suficiente para pagar as contas do mês e pagar os funcionários, não é verdade? Mas isso não é uma regra, da mesma forma como não é uma regra que todos ganham 10 vezes o que um funcionário ganharia, né? Aí a gente entraria a questão de Karl Marx, e não é a questão também. A questão é, toda essa evolução da humanidade dos últimos 400 anos faz com que a humanidade sofra várias revoluções, e nessas revoluções a história começa a ser escrita de forma diferente. Como assim de forma diferente? O homem que era escravo, agora ele não é tido como escravo. No entanto, a vida dele é de escravo. As posses que ele tem é como se fosse um escravo, ou pior do que um escravo. E as oportunidades também são de um escravo. Ou seja, eu li um artigo muito interessante mesmo, um tempo atrás. Infelizmente eu não guardei, não memorizei quem escreveu, né? Mas é um artigo muito legal e que fala sobre a vida do escravo e a do empregado. O escravo, apesar dele não ter salário, o escravo ele tinha sua terra para plantar, ele tinha um pedaço de terra para plantar, tinha sua casa, né? E sustentava a família, porque existiam dias que ele poderia plantar para a família dele. Ou seja, ele conseguia sustentar a família dele, apesar de ser um escravo e apesar de ter uma vida dura, né? Nem todos os escravos tinham essa possibilidade, obviamente, né? Tem a história do Marquês de Baquaquá, que era um escravo que sabia ler, um dos poucos no Brasil que sabia ler. Ele era de origem malesa, se eu não me engano, e ele era muçulmano, né?
E ele escreveu num dos diários dele de que quando o patrão dele chegava, já com 12 horas de trabalho, ele ainda estava estressado porque ele ainda não tinha feito todos os trabalhos que ele deveria fazer, né? E ainda assim trabalhava mais horas ainda depois que isso. Ou seja, esse era um caso de um escravo que trabalhava muito e muito mesmo, né? Não sei se ele tinha tempo para poder plantar, né? Ou seja, ele trabalhava no empório, né? Mas existem casos de escravos que tinham posses, que poderiam plantar, que poderiam colher, geralmente isso em fazendas, né? Escravos que viviam na vida urbana não tinham essa regalia, infelizmente, né? Mas o que é dito nesse escrito é simplesmente o seguinte: o escravo, ele ainda tinha um lugar para plantar e uma casa para morar, mesmo que mesmo que ele vivesse nos fundos, né? Mas o trabalhador que vive de um salário, ele mal tem para comer, mal tem para alimentar a família e mal tem aonde morar, né? E muitas das vezes ele nem tem aonde morar, né? Mora de aluguel aqui e ali, né? O que melhorou, né? O que melhorou na questão da liberdade? Porque será que ser livre é só isso? Será que ser livre é só você poder dizer que vai ali na esquina comprar um pão, que vai ali na farmácia, que vai, para quem bebe, né, vai passar um fim de semana, vai para um barzinho ou para uma festa e passar o fim de semana fora e voltar para casa, ou viajar, né, juntar, trabalhar o ano todo, guardar um dinheirinho e viajar, ou então não temos liberdade, né? Porque imagine só, as pessoas podem até juntar um dinheiro para viajar, mas ela não pode viajar quando ela quer, apenas quando ela estiver de férias, a não ser que ela seja um patrão. Um patrão realmente ele é livre, né? E olha, não são todos também, né? Seria um empresário, um bilionário, não é? E nisso a gente vê que as escolas elas não vão ensinar isso para os seus filhos. Não vão ensinar. O que elas ensinam é que a criança precisa crescer para conseguir um emprego, para se tornar um escravo, né? Porque se a gente entende que conseguir um emprego de carteira assinada é o mesmo que ser escravo, quando o seu filho está indo para a escola para conseguir um emprego, você está falando para o seu filho: olha, você está indo para a escola para se tornar um escravo de alguém. Você está vendendo os seus braços estão sendo vendidos para que você enriqueça alguém. E esse é o grande paradigma aí do mapa e território, né? Um dos. Quando uma pessoa ela aprende na escola, assim como eu aprendi, e minha família e tantas outras pessoas, que o importante é você estudar para conseguir um emprego, né? Emprego de preferência de carteira assinada, de preferência, né? O que você está aprendendo de verdade, a não ser um escravo, né? Só que esse é o território. O território é que você é um escravo. Nós somos escravos, né? Mas o mapa que nos é vendido é que é bom você estudar bastante para você fazer um concurso público. E olha que aí seria um escravo com como é que se diz? Com comodidades, né? Quase um capataz, né? Um cara que faz concurso público, ou uma pessoa que consegue entrar numa empresa e com, sei lá, 10, 20, 30 anos consegue se tornar um gerente de setor ou alguma coisa do tipo. Ela se torna como se fosse um capataz, né? Porque ele vive de ter de cobrar os outros irmãos, né? Os outros colegas de trabalho, para que eles façam o máximo possível, né? Porque senão eles vão ser mandados embora e existe uma fila de pessoas que precisam de emprego também.
querendo ou não, acabam se tornando capatazes, né? Ou seja, são escravos que têm uma comodidade maior. O mapa seria a ideia de vender a possibilidade de uma pessoa ser bem-sucedido com o emprego registrado. Quando eu falo bem-sucedido, eu quero dizer uma pessoa que tem uma vida estabilizada. A gente sabe que isso não é uma realidade. Existem pessoas, sim, que fazem faculdade e que conseguem uma vida teoricamente estabilizada, né? Mas a gente sabe que isso não é uma constante, são poucas pessoas, né? E isso nos dias de hoje, né? Porque até tempos atrás, 20, 30 anos atrás, isso realmente não acontecia, né? Segunda questão, a democracia. A democracia, que nasceu na Grécia, né? Com a polis grega, ela cresceu ali naquela região como uma ideia para governar o Estado. Através dessa ideia que existisse um governante, e esse governante ele ouviria a voz do povo, né? Através do Senado, como era em Roma, através de representantes, né, do povo, ou mesmo, no caso da Grécia, como é dito, a isegoria. E a isegoria? Deixa eu olhar aqui. Isegoria, que é a igualdade de manifestação. Ou seja, qualquer pessoa poderia ir na ágora, né, que era o lugar onde existia a manifestação política. Não só política, existia manifestações de vários tipos na ágora, tanto teatral quanto religiosa, atlético, ou seja, desportivo, né? Existiam práticas esportivas também. Era como se fosse era como se fosse um estádio de futebol ali, né? Mesmo que não fosse, era um anfiteatro, né? E na Ágora era possível que uma pessoa pudesse se expressar. No entanto, isso é um mapa falso também. Por quê? Porque, na verdade, essa democracia que nos é vendida também funciona como uma democracia grega. A grande realidade é que escravos não poderiam falar. Mulheres não poderiam falar. Pessoas que não eram atenienses de fato, comprovados, não poderiam falar. O que sobrava? Sobrava a elite. Ou seja, como sempre, a elite é que dita o que deve ser feito ou não deve ser feito. A democracia, que é dita, né, o governo do povo, né, demo significa povo, não é demônio, demo é povo, né? E cracia, que é o governo, nunca foi do povo, nunca. E isso é mais um problema do mapa e do território. Porque se você começa a compreender que nunca existiu uma democracia de fato, e que o que chamamos de democracia, na verdade, é só uma farsa, você vai começar a pensar, então por que eu estou votando? Por que eu ajudo o candidato X, Y e J a tentar uma vaga como vereador, como prefeito, como qualquer cargo que seja de sufrágio universal, né? Sufrágio é o direito de votar, né? Enfim, hoje a democracia ela é um pouco mais abrangente do que o que existia na Grécia. Na Grécia, apenas a elite poderia votar, apenas a elite tinha poder de falar, apesar de existir, sim, a isegoria, que era o livre manifesto, de qualquer um deles poderiam se manifestar. Existia a isonomia, que era a igualdade das leis, ou seja, a lei tinha que valer para todos, isso era uma coisa legal, se valesse realmente para todos. E a
isocracia, né, que é a igualdade de governo para todos também. Todas as leis valem para todos. O governo é válido para todos. O governo é igual para com todos. Enfim, a gente pensa e tenta entender que a democracia foi uma das melhores coisas que foram inventadas, né? Isso é um mapa. Isso é o que é dito pra gente. Isso é vendido pra gente através da mídia. Isso é vendido pra gente através da cultura que nos é ensinada nas escolas. Isso é dito pra gente o tempo todo em filmes, em tudo quanto é jeito, é dito que a democracia é o melhor sistema de governo. No entanto, hoje a democracia, ela abrange uma multidão de pessoas, né? Hoje em dia o negro tem direito ao voto. Hoje em dia, quando a gente fala negro, porque os últimos que foram escravizados nesse período moderno foram os negros, né? Os afrodescendentes, né? Mas os judeus já foram escravizados, tantos outros povos já foram escravizados, na verdade. Enfim, mas todos eles hoje em dia têm direito de votar, independente da etnia, independente de ser homem ou mulher, independente de ser de um país ou outro. Se ele for naturalizado naquele país, ele fala, olha, eu moro aqui há tantos anos, eu quero votar aqui, ele vota aqui. Senão ele pode votar no país de origem. Enfim, hoje em dia todos podem votar. Aí você vai falar, mas então, olha só, na Grécia era daquele jeito, mas hoje em dia as coisas mudaram, tudo melhorou. Na verdade, não. Por que não? É aí que entra, mais uma vez, o mapa e território. Porque o que eles não te dizem é que mesmo com todas as pessoas podendo votar, todos os candidatos que entrarem vão seguir o mesmo propósito. E é aí que você tem que entender que esquerda e direita não faz diferença. E é isso que eu sempre tento dizer para as pessoas. Esquerda e direita são dois lados da mesma moeda. Descubra quem segura a moeda e aí você vai entender a verdade. Desde das eleições norte-americanas até as francesas e as de primeiro-ministro na Inglaterra, apesar que a de primeiro-ministro é parlamentar e o povo, eu não me recordo agora se o povo tem direito a voto nessas, ou se é só o parlamento, né? Eu não posso entrar nesse mérito. Mas nas eleições em que o povo pode votar, a gente sabe muito bem que existem empresas por trás, empresários por trás, banqueiros por trás. E todos esses grandes banqueiros, empresários e homens de poder, eles influenciam na eleição. Geralmente quem ganha as eleições é quem tem mais financiamento. Isso aí já é comprovado, né? Não é à toa que no Brasil quase todos os partidos que estavam no poder conseguiram a reeleição, né? O uso da máquina pública para tentar se reeleger é uma coisa muito, muito proveitosa para esses partidos. Mas aí as pessoas falam, então me dá dados, né? Na campanha da Dilma Rousseff para presidente e o seu rival Aécio Neves, houve o financiamento dos dois partidos. E a mesma empresa que financiava a Dilma Rousseff, a Odebrecht, também financiava o Aécio Neves. E a quantia, pasmem, era a mesma praticamente. A do Aécio Neves era maior, mas não tão maior quanto a da Dilma. E aí, não só a Odebrecht. As empresas que financiavam a Dilma também financiavam o Aécio Neves. Ou seja, praticamente todas as empresas que financiavam a Dilma também financiavam o Aécio Neves. Qual a diferença? Não tem diferença. Quem ganhar vai fazer o que esses caras querem, né?
Da mesma forma foi em 2010, da mesma forma foi em 2006, da mesma forma foi em 2002. Nos Estados Unidos não é diferente. Nos Estados Unidos, o cartel de John D. Rockefeller, que foi o homem mais rico do mundo moderno, né? O maior bilionário, né, do mundo moderno, ele financiava as campanhas. Ele pagava quem ia ganhar a campanha. Ele junto com JP Morgan. Isso é documentado. E olha que isso aconteceu quando? Quando que viveu JP Morgan e John D. Rockefeller? Eles são do início do século XX. No início do século XX, nos Estados Unidos, já existia esse tipo de fraude nas eleições. Ou seja, existiam interesses de caras que são mais fortes do que o próprio Estado, porque John D. Rockefeller era mais forte do que o próprio Estados Unidos, assim como existem homens no Brasil que são tão poderosos quanto o próprio Brasil. Haja visto a Rede Globo, né, que por tantos anos o Roberto Marinho ele se orgulhava por ter um monopólio praticamente estatal, né, de concessões da Rede Globo e de audiência, né? Ou seja, ele, lógico, ele não reinava sozinho, ele sempre seguiu com algumas atrás, como SBT, Record e outras, mas ele praticamente era soberano no Brasil. E o que ele falava acabava se tornando lei aqui no Brasil, né? Ele ajudava o candidato que ele quisesse para que ele pudesse ganhar as eleições. Sabendo disso, sabendo que o candidato A e o candidato B são financiados pelo mesmo empresário, e é esse mesmo empresário que dita o que esses candidatos vão fazer quando eles ganham as eleições, qual a diferença votar no candidato A e no candidato B? Talvez por questão de ideologias, né? Aqueles que gostam do socialismo, que acreditam que é melhor dar um pouco de alívio para o povão, né? Independente se o país vai depois falir ou não, né? Quebrar, como acontece com alguns países socialistas, eles acabam votando geralmente nos partidos de esquerda. E aqueles que falam, não temos que pensar o povão que se vire, né? Eles que busquem trabalhar, porque é o trabalho que dignifica e tal, todas aquelas ladainhas, né? E o conservadorismo, né? Que eles são muito conservadores, né? Conservadores, né? Entre aspas, né? São grandes fascistas, isso sim. Que são os de direita. Então, eles fazem uma pequena oligarquia. E essa oligarquia é quem domina o país. E o povo fica na miséria. Com toda esse entendimento sobre a democracia, o que você vai entender no que o povo pode fazer? O que o povo pode fazer se o lado A já está comprado e o lado B já está comprado? Não é verdade? Todo o sistema já está comprado. Não tem o que fazer. Essa é a grande realidade. Se você quer crescer, não pense no Estado, não pense no governo, não pense que o governo vai te fazer algo. Se você tem alguma ideologia e acredita que talvez o lado da direita seja melhor ou o lado da esquerda seja melhor, tudo bem, você pode votar. Mas não pense que isso vai mudar o seu país. O que vai mudar o país vão ser o dia que pessoas capacitadas, pessoas que pensam na educação e na tecnologia do país, e essas pessoas comecem a criar modelos e sistemas dentro de suas cidades, e que esses modelos possam ser copiados no entorno do país. Mas até isso é difícil, porque quando se criam modelos de tecnologia no país, modelos de educação, você vê que não dura muito tempo. Com o tempo eles começam a cortar a verba, mesmo que sejam pessoas do meio privado, eles começam a cortar isso, porque isso não é benéfico para o sistema que está montado. Diante de tudo isso,
você percebe que o mapa não é igual ao território. Quando te venderam que na escola e na mídia que agora um trabalhador, né, um trabalhador honrado, honesto, ele é livre, na verdade ele não é tão livre assim. Ele pode não ser um escravo como os escravos que existiam em tempos atrás, mas ele também não é tão livre assim. Ele ainda depende de muita coisa. Quando te vendem que a democracia é o melhor sistema de governo porque você tem direito de optar quem vai governar, é outra grande mentira. Porque na verdade você nunca vai ter essa opção. Porque por mais que você vote nessa opção, eles vão conseguir manipular toda a massa para que vote no A ou no B. E mesmo que o A e o B ganhem, não vai haver diferença, porque eles já estão comprados. Não é verdade? Ou seja, não tem opção. Não tem opção. Eu penso que a democracia ela é pior do que os outros tipos de governo. Por que eu penso que ela é pior? Porque quando você é governado por um sistema de governo que você sabe que você é um escravo, você vai lutar para deixar de ser escravo. Mas quando você não sabe que você é um escravo, você nunca vai lutar para ser livre. E a democracia, ela cria essa ilusão de que você é verdadeiramente livre, né? Os países democráticos, eles hasteiam as bandeiras da democracia, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né? Que é o símbolo da maçonaria. No entanto, essa liberdade existe para poucos, assim como na Grécia Antiga. Assim como a democracia na Grécia Antiga só servia para poucos, hoje em dia não mudou nada. Hoje em dia a democracia também só existe para poucos, né? As leis só favorecem aos mais ricos, nunca aos mais pobres. Você vai ver um cara que roubou uma galinha para alimentar os filhos na cadeia, e não que isso seja correto, mas você vai ver ele na cadeia. Não que seja correto roubar, mas você nunca vai ver um cara que roubou milhões de dólares preso. E se você vê, a prisão dele é diferenciada, ele vai ficar preso por menos tempo, ele vai conseguir super advogados, principalmente se ele for um político, e logo ele vai sair daquilo ali. Entendeu? Poucos são os casos que eles rodam, né? Pouquíssimos. Por quê? Porque a democracia não foi feita para o pobre, a democracia não foi feita para o escravo, a democracia foi feita para enganar o pobre, para fazer ele pensar de que ele é livre. E ele pensando que é livre, ele nunca vai querer questionar o Estado. Porque se você sabe que você é um escravo, você vai à luta para a sua liberdade. Mas quando você não sabe que você é escravo, você vai continuar refém e vai achar que está tudo bem. Não é verdade? Eu acho que por enquanto eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já ficou muito longo, né? E por hoje é só, pessoal. E é isso. Valeu!